Bom, pessoal, boa noite. Vamos lá. Eu não consegui gravar o meu rosto aqui, mas vamos seguir aqui falar um pouquinho sobre sistema de registro de preços, né? Falar um pouquinho sobre a ata de registro de preços, as vantagens dos personagens envolvidos, a regulamentação e as hipóteses de aplicação. Vamos lá, o conceito, o sistema de registro de preços envolve um processo mais desburocratizado e otimizado para aquisição de bens e serviços, né, saindo um pouco da burocracia relacionada a processos licitatórios. Né? Então, a administração pública, buscando atender demandas emergenciais ou até mesmo adquirir alguns bens que são usualmente contratados, elas podem elaborar as atas de registro de preço para dar início a esse processo de aquisição desses bens ou serviços, tá certo? E isso pode ser feito por meio de contratação direta ou se for por meio de licitação, de acordo com a nova lei de licitações a 14.133 de 2021, por pregão ou concorrência. E sobre a ata de registro de preço, a ARP, elas são elaboradas pelos órgãos gerenciadores, que são um dos personagens envolvidos em todo esse processo, tá certo? Elas elencam os preços, os serviços, os bens, a escala logística de distribuição e os participantes, dentre outras cláusulas, né? Dentre esses participantes, enfim, sejam esses participantes os fornecedores, né? As pessoas jurídicas de direito privado, os demais órgãos públicos que podem aderir à ata elaborada pelo órgão gerenciador, tá certo? Nessa ata consta cláusulas a serem cumpridas pelos vencedores do certame ou os contratados diretamente, tudo bem? Nessa ata haverá o anexo com a classificação de um desses fornecedores, de cada um desses fornecedores, né? Principalmente os fornecedores que atenderem às demandas da administração, e todos eles são escalonados nesse anexo. Isso se um não atender a demanda, outros vão ser chamados. Então, se um ali escalonado, classificado ali, não atender a determinada demanda naquele momento da administração pública, o seguinte será convocado e assim sucessivamente. Bom, essa ata, esse contrato, por assim dizer, terá a sua vigência aí de 1 ano, tudo bem? Ou até o fornecimento dos serviços ou bens, ou até atender a demanda, né, da administração pública. Poderá haver adesão de outros órgãos públicos, tá bom? Mas há um limite para essa adesão. Porque, assim, esse limite, geralmente, os órgãos os órgãos gerenciadores elaboram a ata e haverá outros órgãos públicos participantes dessa ata. Não há um limite de quantos órgãos públicos podem participar dessa ata de registro de preço, mas há um limite da quantidade total de itens a serem fornecidos. Então, esse limite, de acordo com a nova lei, é o dobro da quantidade a ser dada para o órgão gerenciador. Então, se o órgão gerenciador pediu uma certa quantidade de um determinado bem, podem entrar outros órgãos aderindo a essa ata, e esses outros órgãos podem pedir até o dobro daquilo que o órgão gerenciador elaborou na ata, pediu na ata de registro de preço. Bom, as vantagens desse sistema todo de registro de preços, né? Primeiro é a desnecessidade de passar pelo longo e burocrático processo de uma licitação. Né? Não há o comprometimento de recursos financeiros, né, dos entes federativos envolvidos, né? Não há necessidade de aprovação de lei orçamentária, nada disso, até porque isso tem muito mais um caráter mais dinâmico para atender demandas mais urgentes, mas não só demandas urgentes, demandas usuais. Né? Geralmente, alguns órgãos públicos, a administração pública, tem o hábito, ou usualmente contrata determinado bem ou determinado serviço, eles não vão precisar elaborar todo um processo de licitação se eles já costumam adquirir aquele bem ou aquele serviço. Então, eles passam pelo sistema de registro de preço. Tá? Há a formação de estoques virtuais, né, dispensando
o gasto com armazenamento físico pelos órgãos públicos, né, em fazer estoques físicos que requer manutenção e tudo mais, porque esse estoque vai atender uma demanda ali pontual, tá certo? Inclusive ajuda na compra em uma quantidade exata, o que evita comprar bens em excesso ou em falta, porque tudo é feito no momento da aquisição, de acordo com a necessidade a ser atendida. Bom, atendimento de demandas urgentes e imprevisíveis, claro, e várias empresas podem participar. Essa é uma grande vantagem, porque empresas de pequeno porte, microempresas, geralmente possuem grande dificuldade de disputar e vencer complexos e morosos processos licitatórios. Bom, os personagens envolvidos, temos o órgão gerenciador, que é aquele responsável por elaborar a ata de registro de preço e gerenciar todo o trâmite do processo. O órgão participante é aquele que pode pegar uma carona no certame da ata específica, né, respeitado aqueles limites lá. Né? Então, se por exemplo um ministério ele elaborou uma ata, né, digamos assim, o Ministério da Justiça elaborou uma ata de registro de preço exigindo armamento, por exemplo, o Ministério da Defesa pode pegar carona com essa ata de registro de preço, usar essa ata de registro de preço, vai receber uma cópia e tudo, e aí eles podem adquirir também esse armamento a partir de uma ata de registro de preço elaborada pelo Ministério da Justiça. Perceba, o Ministério da Defesa, nesse exemplo, ele não elaboraria uma ata de registro de preço, ele apenas pegaria carona, né, com a ata de registro de preço elaborada pelo Ministério da Justiça. Bom, e o beneficiário? O beneficiário ele é a pessoa de direito privado que vencerá a ata ou será contratada diretamente, cumprindo todas as cláusulas para o pleno funcionamento desse serviço e desses produtos contratados. Bom, e claro, né, assim que ele aderir a essa ata, ele vai respeitar as cláusulas, fornecendo a quantidade certinha, e a quantidade e a característica, tudo conforme a ata dos bens e serviços a serem registrados. Bom, a regulamentação desse sistema de registro de preços envolve a novíssima lei, novíssima não, né? Já um pouco 6 aninhos de idade aí, 4 aninhos de idade, a Lei 1433 de 2021, nova lei de licitações, a partir do seu artigo 82 e seguintes, né? Ali também é usado como um modelo do contrato a ser usado para a ata, né? A ata ela funciona mais ou menos como um contrato, né? Então pode ser usado como um modelo ali o que dispõe a lei. Há um decreto aí de 2013, 7892 de 2013, certo? E a falta de regulamentação nos demais entes federativos não impedem que esses entes federativos elaborem as suas atas de registro de preço e adotem o sistema de registro de preço, porque eles podem tanto usar subsidiariamente a lei federal, quanto também o decreto federal. Então, assim, eles podem regulamentar, não tem problema nenhum, desde que não viole a lei geral, né, isso em competência concorrente com a União. Mas eles podem regulamentar sem problema nenhum, mas eles também, caso não haja regulamentação em determinado município ou em determinado estado, eles podem preencher essa lacuna colocando todas as regras no edital. Então, se eles forem fazer uma licitação ou uma contratação direta, que constitua todas as regras, o que estaria numa lei eventualmente criada por esse ente, que ele conste todas as regras, todos os trâmites ali, neste contrato ou neste edital. Bom, hipótese de aplicação, nós temos quando da natureza do objeto, né, se for um objeto com muitas quantidades, ou objetos pequenos, objetos de baixa complexidade, pode ser feito através do sistema de registro de preço. Quando há necessidade de contratação frequente ou urgente, né, a exemplo de medicamentos, a exemplo de até as coisas mais simples, canetas para as repartições públicas, resmas de papel e por aí vai.
quando for conveniente para mais de um órgão, como foi o exemplo lá do Ministério da Defesa e Ministério da Justiça, tá certo? Quando for conveniente a um objeto que será entregue por meio de entregas parceladas ou unidades de medida. Exatamente isso, por exemplo, com vacinas, né, com seringas de vacinas, assim, se for determinada quantidade, uma determinada unidade de medida, tantos, sei lá, um caminhão de determinado produto, de determinado bem, enfim. Então, aí tem um outro exemplo aqui também, digamos aqui que a Prefeitura de São Paulo, edifício Matarazzo aqui, queira adquirir ônibus escolar. Ônibus escolar, aí ele não tem nada demais, assim, não é uma coisa tão específica, não necessita de algo tão complexo como um processo de licitação, e também vem para atender uma demanda urgente, afinal de contas, né, ônibus escolar para acesso à educação. Então, o que a Prefeitura de São Paulo faria, né? Ela seguiria alguns passos. Primeiro, ela assinaria a ata de registro, né? Se ela quiser aderir a uma ata de registro do Estado de São Paulo, elaborada pelo Estado de São Paulo ou elaborada pela União para aquisição de ônibus escolares, ela também pode, viu? Então, a Prefeitura de São Paulo pode se vincular, se tornar um órgão participante de uma ata de registro de preço feita por um outro ente da federação. Então, ela ou vai elaborar a própria ou aderir a uma outra, né? Ata de registro de preço para aquisição de ônibus escolares. Então, ela vai lá, assina a ata, participa, vê ali os preços, as condições, as cláusulas dos contratos, tudo certinho dentro do orçamento, conversa com os fornecedores dessas atas, que estão ali previstos nas atas, os fornecedores mais usualmente contratados para fornecer ônibus escolares, faz a negociação com esses fornecedores para então adquirir os ônibus escolares. E então, basicamente, é isso sobre o sistema de registro de preço. Valeu!